Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado para a gente estar falando aqui onde a gente vai encontrar as melhores oportunidades, falando um pouco do pregão de hoje, né? As nossas leituras, o que que a gente enxerga, para que vocês tenham cada vez mais como operar da forma correta e não querendo brigar com o mercado, não querendo enxergar um movimento pequeno, a gente saber se adaptar, né, a quando o mercado muda, quando ele deixa de pensar em venda, mas em compra. Então, tudo isso é importante para que vocês tenham essa noção. Antes, eu queria pedir para vocês não se esqueçam de deixar o like no canal, curtir, compartilhar, comentar. Isso é muito importante e vai fazer com que o canal atinja cada vez mais pessoas e a gente possa fazer a diferença ensinando o método Smart Money para mais gente. Esse método ele é bem diferenciado. Quem já está no grupo, quem está no nosso Telegram, que o link está na descrição, já sabe que o risco-retorno é muito bom, os stops são curtos e os trades são longos, e com isso a gente pode fazer excelentes resultados. Então, bora falar do gráfico, que é isso que interessa. Aqui a gente tem na tela o gráfico de 15 minutos, que é onde a gente faz as nossas marcações, tá? Quem acompanha a gente sabe que a gente tinha hoje uma marcação aqui, nessa região. Deixa eu deixar a extremidade lá, né? E diminuir aqui, porque nós tínhamos aqui essa marcação do 15 minutos, tá? Que era o gráfico do 15 minutos. E conforme o pregão inicia, a gente vai ajustando, porque a gente sabia que o order block estava nessa região aqui. E isso nos deu uma primeira chance, apesar de ser contra a tendência, de momento, não a principal, que a principal ainda é de baixo, os 60 minutos está apontado para baixo, mas o que a gente teve aqui? A gente teve uma mudança de característica no preço. Ele abriu rompendo o topo anterior, nos mostrando um choque. Então, a nossa ideia é que nós tínhamos uma venda ou até a mínima do dia ou até o fechamento do gap para depois ele dar continuidade a esse movimento. Ou seja, era um movimento de venda esperando pela compra. Só que a venda ela foi uma venda muito brigada. Tanto é que foi um trade aí na parte da manhã, a gente passou a maior parte do tempo na nossa live batendo papo e tirando dúvidas. Porque teve gente que pegou esse trade aqui e eu acabei pegando ele na volta aqui e fazendo 300 pontos na descida. Para não ficar correndo risco, né? Então, e a gente conseguir depois esperar os trades. Então, pessoal, mas o que é importante vocês saberem é que tem a importância dos order blocks. E quando a gente diminui o tempo, eu estava falando isso para o pessoal na live. Olha, pessoal, a nossa expectativa é que o preço vá ou na POC ou fechar o gap. Mas o que vai determinar é a mínima do dia. E a gente sabia que aqui na mínima do dia tinha ficado um order block. Então, o que eu falei para eles? Aqui é um order block de compra. Então, se alguém está vendido, a saída dessa venda ela é aqui. E não adianta querer acreditar no trade. E foi um trade cansativo, porque eu peguei ele aqui na volta e saí aqui. Mas quem ficou no trade, olha como foi cansativo até ele sair no alvo, tá? E aí, quando a gente entende isso e passa a enxergar o movimento a favor da tendência, aí a gente vê que a gente tem aqui a compra, que foi uma compra direta até o topo, até passou, mas a gente sempre trabalha zone to zone, então o alvo dessa compra era o topo ou esse order block, né? 50% do order block. E aí o que aconteceu? O preço ele rompeu mais um topo, formando um boss. Quando o preço faz isso aqui, volta mitigando e rompe o topo,
ninguém precisa querer vender aqui. Tem que esperar o preço voltar na região de demanda para poder comprar. E é aí que dá o trade bom. É aí que fazem os trades e fazem vocês ganhar dinheiro rápido. Nem aconteceu aqui, ó, nessa zona de fundo, né? O order block até era um pouquinho grande, mas é como eu sempre falo, se o stop está grande, bota a tua entrada na onde os 150 pontos ficam fora do order block. Se o preço pegar, pegou. Se não pegar, paciência, entra na próxima. Então, ó, era uma entrada que dava no 50%, com um alvo de mais de 700 pontos, que o alvo era o topo. Né? Era um alvo de... Claro, ninguém ia deixar o preço chegar aqui e voltar tudo. O nosso alvo sempre vai ser o ponto do order block de volta. Mas isso aqui era um trade de 700 pontos, teve quem fez 600, teve quem fez 500, tá? Mas é a nossa meta. A nossa meta de trade é de 500 a 600 pontos. Então foi um trade de sucesso. E mesmo assim, depois dessa oportunidade, nós tivemos ainda uma segunda. Por quê? Quando o preço faz isso aqui, ó, quebra essa estrutura, que isso aqui é uma estrutura de fluxo, ele está corrigindo esse movimento. Quando ele quebra essa estrutura, ele mostra que, ó, eu acabei o meu movimento, eu não consigo mais ter força para descer. E aí ele volta de novo, mais uma vez, na região de order block, no order block que ficou preso aqui, entrada cirúrgica nessa região aqui. Mais um trade espetacular. E até eu falei no grupo, esse trade aqui foi o trade do dia. Por quê? Porque ele vinha romper o topo, 150 pontos, e o alvo dele era a base do order block lá em cima. Um trade de 1.000 pontos com 150 pontos de stop. Galera que opera tarde ficou atenta, pegou isso aí. Foi um baita no trade. Eu vi que teve gente que botou com 700 pontos, 500 pontos. Mas, turma, o importante é vocês terem a visão do lado que o preço está, não é querer ficar adivinhando ou trabalhando contra. O grande diferencial desse operacional é que através do choque, através do BOSS, a gente consegue identificar uma mudança de tendência. Identificar que o preço está quebrando estruturas. O preço está quebrando estruturas. Topo, fundo, né? Fundo mais alto. Aqui ele fez liquidez, vai embora para cima. A gente sabe, o preço está subindo, né? O preço... Aí chega aqui, ele quebra um choque dos 60 minutos. Não tem como vender aqui, entendeu? É baixar e comprar. Toda vez que o preço voltar, é compra. Entenderam, turma? Então, assim, essa visão que o Smart Money nos dá, ela é muito importante para isso. E isso faz com que as coisas diminuam e os stops sejam muito menores. Certo? E falando em Smart Money, tem uma novidade bem legal para vocês. Amanhã, a gente já vem comentando, amanhã a gente vai ter uma participação especial na live do Rodrigão Cantarini, que participou da nossa live domingo retrasado, falando de dólar. Amanhã é a nossa vez de participar da live dele, para que a gente possa aí trocar uma ideia, e vocês estão todos convidados, tá? O link vai estar na descrição aqui depois. Se não tiver na descrição ainda, eu vou divulgar no nosso canal do Telegram e vou colocar aqui no decorrer do dia. Mas estão todos convidados. Vamos falar de Forex, vai ter uma participação especial na live dele, para vocês começarem a entender um pouco mais e ver um pouco de outros mercados. Tá, pessoal? Então não percam, depois eu posto o link lá no grupo. E aqui, falando em estudo, vamos para o nosso 15 minutos, que a gente está aqui agora desenhando a próxima movimentação do índice. E aí nós temos esse cara aqui que já foi, temos esse cara aqui que já foi, nós temos agora esse cara já foi, e a gente tem esse carinha aqui, essa região importante, né? E essa região aqui de baixo. Aqui
é uma base do time frame menor, mas aqui a gente traz para os 5 minutos e a gente marca esse order block aqui, ó. Por quê? Porque esse cara aqui é o cara que vai determinar a continuidade da nossa tendência ou não, né? Porque a partir dele, sempre falo a vocês, como o preço terminou aqui, não rompeu o topo. Se o preço abrir amanhã rompendo esse fundo aqui, a gente pode esperar por uma retração, visto que ele fez um choque. Então, ele chegou num order block dos 60 minutos, num order block. Então, pode ser que ele faça uma retração desse último movimento aqui para vir buscar essas regiões aqui de baixo e até mesmo fechar esse gapzinho aqui para depois dar continuidade. Lembrando, ó, que quando a gente traça os movimentos macro, o que a gente enxerga aqui? A gente tem isso, isso, isso e isso aqui. Então, o preço pode vir aqui para subir, tá? Como também ele pode fazer isso aqui, dar mais uma esticada nesse topo aqui, para depois voltar a descer e vir testar essas regiões aqui do fundo. Então, muita atenção na abertura amanhã, para que a gente possa sempre estar tomando a melhor direção possível do preço, tá, turma? Então, aqui a gente segue esse order block, a gente deixa marcadinho aqui, e o preço atravessando ali para cima, a gente sabe que os próximos níveis estão lá, aqui, ó. Próximo nível que a gente tem de preço é esse cara aqui, que foi o cara que tentou subir ali nessa região de fundo e voltou. Então, esses são os dois níveis que a gente tem aí para cima na área de venda, caso o preço siga subindo. Bora falar de dólar um pouquinho agora, fazer o nosso estudo no dólar. O dólar ele foi direto lá naquela região, né? Quando a gente olha aqui a abertura dele hoje, ele abriu fazendo pullback nessa região, não chegou a mitigar a região lá do fundo que a gente tinha marcado, mas olha o que ele fez aqui, ó. Ele veio exatamente nesse cara aqui, nesse order block. E claro, a gente não acompanha o dólar no dia a dia, mas ele veio. Ah, não. Opa, desculpa, pessoal. Esse order block aqui, que foi o dos 5 minutos, ele veio testar ele. Zona de demanda, né? Ó, onde a gente marca o último movimento. Zona de demanda, order block marcado é compra para seguir o movimento pelo menos até o topo, tá? Aí depois ele fez lá a mudança dele, mas esse foi o movimento que o dólar fez hoje. Para amanhã, o que a gente tem? Vamos botar aqui no nosso 15 minutos. A gente está marcando aqui as regiões. Vocês percebam que a gente tem regiões bem grandes aqui no dólar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para não ficar regiões muito espaçadas, eu vou estar usando os 5 minutos, tá? Para fazer as marcações do dólar. Vão funcionar igual. A gente tem esse limite, a gente tem esse order block aqui. Nós temos na parte de topo, ainda tem essa região a ser mitigada. E caso ele rompa lá para cima, a gente tem essa outra zona aqui. Mas isso aí, a marcação é depois, tá? Dependendo da movimentação do preço. Aqui a gente tem o quê? Então, vou marcar aqui no 15 minutos essa região aqui, ó. Aqui dá para marcar. Esse topinho aqui, que foi o cara depois teve uma movimentação brusca para baixo, tá? Fora isso, depois a gente tem um imbalance lá em cima, que também é muito forte, tem que ficar atento com ele, certo? Então, essas são as marcações do dólar. Enquanto, mesma coisa, o dólar está seguindo, ó, o dólar fez choque e está quebrando estruturas para cima. Ó.
ele está fazendo estruturas para cima. Então, pessoal, enquanto ele está renovando fundos, a gente compra. Se por um acaso ele abrir acima aqui amanhã, pode ser que ele dê uma comprinha e venha fazer os testes na parte de baixo. Então, a gente sempre segue o preço. Fechado? Então, o nosso estudo vai ficando por aqui. Lembrando aqui, ó, a gente está na região da POC, tá? O preço foi buscar ela. Agora é ter paciência para a gente esperar aí o melhor movimento possível. Vou só fechar aqui a POC do dia. Aqui, né? Do mês, aliás. E aí vocês vão entender que o preço agora ele está nessa região, viu como muda, né? E a POC, ponto de controle, é na região de baixo. Então, depois dessa pernada aqui, ele pode fazer uma retração para depois continuar. Essa zona aqui, ó, lembra-se que é a zona do caixote do dólar. Então, muita atenção para operar essa região. Feito, turma? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.